Vamos mergulhar em uma das histórias mais tensas e, sabe, psicologicamente ricas que existem. Um verdadeiro confronto de vida ou morte. Mas não num campo de batalha, e sim na escuridão de uma caverna. Agora, pensem bem nessa pergunta. Não é algo teórico, foi o dilema exato que Davi enfrentou. A pessoa que o caçava sem dó, que queria vê-lo morto, de repente estava ali, completamente vulnerável, bem na sua frente. E aí, o que fazer? Vingança ou misericórdia? Para a gente entender a dimensão desse momento, a gente precisa voltar um pouquinho. O rei Saul, que estava assim consumido pelo ciúme e pelo medo, deu início a uma caçada humana em escala nacional. E ele não estava economizando recursos, não. Saul simplesmente mobilizou 3.000 dos seus melhores soldados. A gente está falando da elite do exército de Israel, uma força militar realmente formidável. E todo esse aparato de guerra, todo esse poder, tinha um único alvo: Davi. A desproporção aqui é absurda. É um reino inteiro contra um fugitivo e seu pequeno grupo de seguidores. E então, no meio dessa perseguição implacável lá no deserto de En-Gedi, o destino, ou talvez algo mais, resolveu intervir. Um evento totalmente inesperado que virou o jogo de poder de cabeça para baixo. Saul, no meio da perseguição, precisou de um momento de privacidade e entrou numa caverna. O que ele nem imaginava é que, lá no fundo, no escuro dessa mesmíssima caverna, estavam escondidos Davi e seus homens. O caçador tinha acabado de entrar na toca da sua presa. E a pressão em cima do Davi foi imediata. Para os homens dele, não tinha dúvida nenhuma. Aquilo era um sinal divino. A oportunidade perfeita para acabar com a perseguição, com o sofrimento e tomar o poder. A lógica era bem clara. Ataca agora. Então, o ponto crucial da história é esse. Ali, na penumbra, Davi tinha dois caminhos muito claros. De um lado, a vingança. Rápido, eficiente. Resolveria o problema e, para muitos, seria justiça pura. Do outro lado, a misericórdia. Um caminho bem mais complexo, baseado num princípio maior. O de respeitar a posição de Saul como ungido do Senhor, mesmo que ele não merecesse. E contra todas as expectativas, contra a pressão dos seus próprios homens, Davi faz uma escolha que, nossa, ninguém esperava. Ele rejeita completamente o caminho da violência. Ele se aproxima, sorrateiro, do rei indefeso, e em vez de usar a espada na garganta de Saul, ele a usa para cortar um pedacinho do manto dele. É um ato de uma genialidade simbólica incrível, né? Ele não tira a vida, mas ele leva consigo a prova de que poderia ter tirado. E essa é a justificativa dele para os seus homens. Não é por medo, não é por fraqueza, é por princípio. Ele se recusa a levantar a mão contra a posição que Deus estabeleceu, mesmo que o homem naquela posição estivesse agindo de um jeito totalmente errado. Isso aqui ilustra de forma brilhante o caráter do Davi. Mesmo esse pequeno ato de desrespeito, que foi cortar o manto, pesou na consciência dele. Ele sentiu remorso na hora, o que mostra a profundidade do respeito que ele tinha, não pela pessoa de Saul, mas pelo cargo que ele representava. Agora a gente vai para um momento em que a história vira completamente. Davi não vai usar esse segredo para fugir, não. Ele vai usar para confrontar. Ele transforma a misericórdia dele numa arma de persuasão. Saul sai da caverna sem fazer ideia do quão perto da morte ele esteve. Aí, a uma distância segura, Davi grita: "Rei, meu senhor!" Ele se curva em sinal de respeito e começa o confronto. Não com uma espada, mas com um pedaço de pano na mão. E a argumentação de Davi é impecável, é lógica, irrefutável. Ele vai apresentando os fatos um por um, sabe? Primeiro, ele reconhece que teve oportunidade. Segundo, ele afirma que escolheu poupar Saul. Terceiro, ele apresenta a prova física, o pedaço do manto. E por fim, a conclusão: eu não sou o traidor que o rei pensa que eu sou. E para completar, ele ainda apela para o senso de proporção de Saul. Ele se humilha, se compara a um cão morto, a uma pulga, basicamente perguntando: é sério que o grande rei de Israel está gastando todo esse tempo e recurso para caçar alguém tão insignificante? É uma jogada de retórica simplesmente brilhante. E a resposta de Saul, nossa, é uma das viradas emocionais mais poderosas de toda a narrativa. A prova irrefutável e a nobreza do ato de Davi quebram completamente a armadura de ódio do rei. O rei, o guerreiro, o caçador, ele desaba.
ele chora abertamente, não de raiva, mas de vergonha e, quem sabe, até de alívio. A verdade o atingiu com força total. E então vem a confissão. Saul admite publicamente a superioridade moral de Davi. Ele reconhece que respondeu à bondade com o mal, enquanto Davi respondeu ao mal com o bem. É uma rendição completa, não no campo de batalha, mas no campo da moralidade. E o reconhecimento vai ainda mais longe. Saul, pela primeira vez, fala em voz alta o que talvez fosse o seu maior medo. Ele admite que Davi será, sim, o próximo rei, e que o reino vai estar seguro nas mãos dele. A perseguição, pelo menos por enquanto, acabou. Antes de se separarem, Saul faz um último pedido que Davi, quando se tornasse rei, não destruísse sua linhagem. E Davi, coerente com a sua misericórdia, faz o juramento. Então eles se separam, cada um seguindo seu caminho. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história mostra Davi com uma espada na mão e a vida do inimigo à sua mercê. Ele tinha todo o poder para agir. No entanto, sua maior demonstração de força não foi usar a espada, mas guardá-la. Então fica a pergunta: onde está o verdadeiro poder? Na capacidade de destruir ou na força para se conter?